Mas, bom, nós temos ainda o que conversar hoje. Falamos sobre os católicos no cenário atual, e eu gostaria de passar aqui para um outro tópico que eu indiquei ao professor, que agora sim, passando já para um ponto mais prático, professor, como que os católicos reagiram a governos tirânicos ao longo da história? Perfeito. Então eu vou pedir para que o senhor fale como é que os católicos reagiram a governos tirânicos, inclusive só falando de um outro livro que está na minha livraria, que também é do Robin Calderón Boucher, chamado La Contra-Revolution Francesa, em França, né? La Contra-Revolution em França. O senhor chegou a ler esse livro? Não. Esse ele é bem fininho, mas parece muito interessante. É um livro que foi bem vendido aqui também. E eu creio que ali ele vai falar um pouco, né, de como é que os católicos reagiram a governos tirânicos. Isso variou muito de cenário para cenário. Por exemplo, no Império Romano, os católicos tinham, inclusive, que celebrar a missa escondidos em catacumbas, enfim. Eles não se rebelavam. Eles procuravam ser os melhores cidadãos. Isso está num livro do Jordan Bruno Genta, que recentemente foi lançado no Brasil, a respeito de guerra contra-revolucionária, livro aprovado com imprimatur canônico anterior ao Concílio Vaticano II. Esse livro é de 1961, e nessa obra, o Genta, professor Genta, assassinado pelos comunistas depois, relata que os católicos no Império Romano, embora fossem discriminados e, às vezes, até perseguidos, mortos, eles procuravam ser os melhores cidadãos, os melhores soldados, os melhores funcionários públicos, mas resistiam às leis e ordens que contrariavam o direito natural e a lei revelada. Recusavam a obedecer. Acho que é isso que está o busilis da questão. Se você se defronta com um governo tirânico, ou nem precisa ser tirânico, um governo ruim, um governo ruim, e você não vai assumir uma postura de contrariar tudo que o governo faz, ou de desobedecer todos os decretos que aquele governo edita. Você vai desobedecer, ignorar aquelas decisões que contrariam o direito natural e a lei revelada, porque é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, primeiro você obedece a Deus, depois você obedece aos homens. Deus está em primeiro lugar. E abstraindo isso, fora isso, você obedece normalmente às leis, decisões do governo e procura fazer o melhor pelo seu país. Enfim, sem, obviamente, deixar de trabalhar para obstruir aquelas decisões que ferem o bem comum. Isso acontecia no Império Romano. Os católicos procuravam ser os melhores cidadãos, do Império, mas se recusavam a acatar ordens e decisões que contrariassem o magistério da Igreja. Às vezes, teve um caso, o México, né? O México foi um caso interessante, né? Eu estava lendo outro dia um livro de um bispo mexicano, intitulado Da Necessidade do Partido Católico, porque no México foi organizado um Partido Católico. Exatamente porque você tinha uma elite governante muito anticlerical. Influência da maçonaria, etc. Então, lá no México, você tinha um governo bem anticlerical, os católicos esperaram, e aí veio um outro governo um pouco menos hostil, que foi o do Porfírio Dias. Não era católico. Era, inclusive, provavelmente, Porfírio Dias era provavelmente ligado à maçonaria, ou pelo menos não tinha grandes objeções a ela. Aí, com Porfírio Dias, melhorou um pouquinho, né? Pelo menos a perseguição aberta cessou. E aí depois veio uma nova fase de perseguição que vai desembocar na Guerra dos Cristeus, no México, já no século XX, 1927 até mais ou menos 1929. Mas ali você tinha
né, uma violação flagrante, dos direitos de Deus, porque o governo proibiu, né, toda manifestação religiosa no espaço público. Esse é um ponto delicado, porque muitos católicos podem ser tentados a iniciar algum tipo de rebelião armada, né, governo do PT e tal. Acontece, meus amigos, tem uma encíclica do Leão XIII chamada Libertas Praestantíssimo, se não me engano, encíclica. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Libertas Praestantíssimo, de Leão XIII, de 20 de junho de 1888. E nesta encíclica, o Leão XIII, Papa, afirma que o católico não deve se insurgir em armas contra o governo, ainda que seja um governo ruim. Ou seja, porque o poder vem de Deus, não há poder que não venha de Deus. Portanto, ele deve resistir, sim, ele diz isso aqui. Ele diz isso. Deixa eu pegar aqui. Ó, ordenar, abre aspas, ordenar e exigir obediência às leis é um direito do poder humano somente enquanto este não está em desacordo com o poder divino e se contém dentro dos limites que Deus lhe marcou. Ora, quando se dá uma ordem que está em aberta contradição com a vontade divina, então se afasta muito desses limites e põe-se em conflito com a autoridade divina. Portanto, é então justo desobedecer. Então, uma coisa é você desobedecer ordens injustas, leis antinaturais, leis anticatólicas. Isso é algo que todos devem fazer. Outra coisa é pegar em armas para derrubar o governo, que é uma atitude muito mais temerária. E a essa atitude, o magistério da igreja, no mínimo, impõe restrições. Tem um escrito de São Tomás de Aquino, claro, teve casos muito específicos em que a igreja apoiou insurreições contra os poderes constituídos, levantes contra os poderes constituídos. Mas isso não nos autoriza, até porque não tem nenhum pronunciamento. Tem pronunciamento dos padres da tradição aí, dizendo para pegar em armas contra... Não tem. Então, vamos sossegar o facho. Teve casos muito específicos, foi a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola teve uma carta coletiva dos bispos, expedida em 1937, apoiando as tropas do Franco. Inclusive, nessa carta, eles citam São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino, salvo engano meu, elencou 3 condições para que uma rebelião dos católicos contra o poder constituído seja lícita. E uma delas é possibilidade razoável de êxito, coisa que não existe no Brasil. Alguém aqui acha que tem possibilidade razoável de êxito? Bem, nós vimos agora em Brasília. O que foi aquilo, minha gente? Ainda estou tentando descobrir o que foi aquilo. Então, se aquela multidão em Brasília não conseguiu derrubar o governo, imaginem um grupo de católicos se levantem em armas, sei lá, no quiprocó. Então, teve sim casos muito específicos em que a igreja apoiou insurreições armadas contra os poderes constituídos, mas na falta desse aval da autoridade eclesiástica, nós não estamos autorizados a fazer isso. Tem essa, Então, vamos, para quem quer, enfim, tá pensando em se aventurar, em fazer alguma coisa, vamos sossegar o facho, Teve caso ali dos cristeiros, teve o caso que depois teve o acordo chancelado pelo Papa Pio XI, teve o caso da Guerra Civil Espanhola. Perfeito. E eu gostaria também de
além de passar por mais alguns comentários, passar por 2 comentários do padre Álvaro Calderon, onde ele nos mostra aí o primeiro e mais eficaz dos meios para se combater. Então diz aqui, a política, por padre Álvaro Calderon, está traduzido, e diz assim: mal andará a política se não se sabe que a única maneira de ter uma sociedade sadia é mediante a ação eficaz dos sacramentos. É bastante triste que haja leigos católicos que não tenham presentes estas coisas. A cristandade saiu da missa e voltava à missa. E na ordem cristã, tanto eclesiástica como política, tudo e todos se regem tão somente pela sabedoria cristã ou teologia. Não só os sacerdotes teólogos, mas também os políticos, os médicos e os pais de família. E diz aqui em uma segunda passagem, uma segunda citação dele, onde ele comenta um trecho do padre Pagliarani, da Fraternidade. Então, diz o padre Pagliarani: se Deus permite como nunca esta universalidade do mal, este novo império pagão é certamente com o fim de suscitar o heroísmo cristão no mundo inteiro. E no comentário do padre Calderon, ele enumera as armas do cristão diante do avanço do mal. Número 1, o mais importante de tudo é a Santa Missa. 2, o Rosário. 3, o meio mais específico, o recurso ao coração imaculado de Nossa Senhora como verdadeiro refúgio. Tudo se reduz a uma questão de amor radical. O sinal inequívoco do amor é a entrega radical de si mesmo. O trecho é longo, eu posso disponibilizar depois aqui nos mesmos comentários, mas eu acho que é um trecho belíssimo, o acesso aos sacramentos e a consagração a Nossa Senhora, que até mesmo nos meios católicos, nos meios políticos, a gente nem ouve falar disso aí, do acesso aos sacramentos. E às vezes nos meios católicos as pessoas se preocupam mais em colocar o presidente primeiro do que viver em estado de graça. E isso é uma preocupação muito grande. E aí